Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos, valeu demais estar em sua companhia em mais um giro aí no ar, um giro de informações com o que de mais importante aconteceu com o Vasco nesse dia de hoje. O Vasco que está há 3 dias de retornar a campo, num amistoso marcado lá em Natal, diante de uma equipe uruguaia, mas as expectativas mesmo estão voltadas fora de campo, onde o executivo Admar Lopes se debruça atrás dos tais reforços pontuais no mercado e tenta entrar já na próxima semana com alguma boa nova aí para a torcida, né? Que está ansiosa, que está cobrando com toda a razão novos jogadores. Até agora muita especulação e muita sondagem. O foco segue sendo a parte ofensiva e o objetivo é trazer algum jovem jogador para acrescentar nos lados de campo com velocidade e precisão. E de ontem para hoje mais um nome engrossou a lista dos procurados. Eu vou contar mais detalhes desse jogador e as possíveis dificuldades desse possível aí negócio. Isso e muito mais você confere agora. Portanto, já larga o dedo no like, compartilhe, mostre que você confia no meu trabalho e fortaleça esse canal dando a sua moral. Bom, amanhã dia 3 de julho, dia 5, o Vascaíno vai ter a oportunidade de acompanhar o Vasco em campo, lá em Natal, diante do Montevideo Wanderers. Saber se realmente podemos esperar aí uma evolução nas competições que estão por vir e acompanhar os testes do Fernando Diniz, que, como eu informei ontem, tem feito muitas mudanças na equipe, tanto no tocante ao posicionamento como no tocante às peças. Tudo no intuito aí de encontrar soluções internas e absorver melhor a potencialidade, né, dos seus jogadores. Claro, diante, né, dessa escassez dos reforços que ainda não chegaram ao clube, né? E por falar em reforços, meus amigos, aí está o tema central, o tema de maior impacto dos vascaínos hoje. A partir de amanhã vão faltar cerca de 7 dias para a abertura da janela de transferências. E até agora, nesse presente momento, nenhum jogador foi anunciado. Tampouco a renovação do Felipe Coutinho, que faz parte aí dos planos do Vasco, mas segue em conversas com Aston Villa buscando a sua rescisão contratual para que possa aí, então, assinar um novo compromisso aqui com o Vasco. Mas o que se comenta nos bastidores do Vasco, galera, é que há essa perspectiva de um nome ou dois, né, serem oficializados até a próxima semana. O Vasco, na figura do Admar Lopes, trabalha em várias frentes. Uma tentando fechar aí a questão sobre o volante Thiago Mendes, que seria aí a opção número 1 da diretoria. E no outro caso, concentrar esforços para trazer um atacante de lado, um velocista que possa aumentar aí o poder de fogo do ataque ou simplesmente mexer no tabuleiro tático do Fernando Diniz, que ganharia aí uma opção mais encorpada para o decorrer dos jogos. E o foco segue sendo o mercado sul-americano. Admar, desde que chegou ao Vasco, apresentou aí uma lista de opções que poderiam caber no orçamento do clube e acrescentar tecnicamente em campo. Os perfis batem com o que o Fernando Diniz buscava para o seu elenco. Os diálogos se intensificaram semana passada e nessa o executivo Admar Lopes tenta então entrar de cabeça em alguns casos. Como é notório, as especulações tomaram conta do noticiário do Vasco por conta dessa questão, dessa busca do Vasco no mercado. Nomes foram levantados e alguns sem qualquer fato concreto, como eu informei no vídeo de ontem, se você assistiu. E outros sim, com alguma veracidade, com algum grau de tentativa por parte do Vasco. E de ontem para hoje, né, surgiu mais um estrangeiro aí no radar do clube, informação inclusive trazida pelo colega Joel Silva, e aqui a gente cita a fonte. O atacante equatoriano de 22 anos, o Alan Minda, que atualmente joga no Cercle Brugge, da primeira divisão da Bélgica. Para os que não conhecem esse jogador, ele é cria do Independiente del Valle, né, clube que é o próximo adversário do Vasco na Sul-Americana. Foi revelado em 2021 por lá, onde acumulou cerca de 38 jogos, fazendo 4 gols. É destro, tem 1,71 m de altura, mais ou menos, e atua aí de lado de campo, né, de maneira preferencial pela ponta direita, podendo ser também um ponta esquerda ou segundo atacante. E a sua principal característica é justamente a velocidade pelos flancos, pelos lados de campo. Em 2023, ele foi vendido para esse time belga, com quem tem contrato até junho de 2028. E esse clube da Bélgica, ele pagou cerca de 2 milhões de euros pelo negócio na época,
O Minda saiu do Independiente Del Valle com 5 títulos, entre eles a Sul-Americana de 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2023. Além disso, seu bom desempenho, né, fez ser convocado para a seleção do seu país, do Equador. Em março de 2024, rolou o seu primeiro jogo lá pela seleção, disputou a Copa América. Ele também fazia parte da seleção sub-20, né, onde fez 12 jogos. Lembrando que pelo time da Bélgica, ele acumula até o momento 80 partidas, marcou até agora 11 gols, somando as temporadas 2023-2024 e 2024-2025. É um jogador também no radar de algumas equipes europeias, pelo que eu pude apurar, e tem como referência aí a sua posição português Cristiano Ronaldo. Meus amigos, mas aí você me pergunta, e aí, Marcos, será que vai dar negócio nisso aí? Diante de todo esse cenário, o Vasco sem grana? Olha, meus amigos, a intenção do Vasco, não só para esse jogador, como para qualquer outro atacante, né, que vier, é priorizar aí um empréstimo. No máximo um empréstimo aí com metas e opção de compra, né? Pagar à vista, dificilmente o Vasco vai investir nesse momento, nesta situação. A ideia é ter dinheiro ali em caixa circulando para outros compromissos, ou até mesmo para outros jogadores, já que a janela só acaba em setembro. Ano passado o Flamengo, o Mônaco da França e o CSKA da Rússia demonstraram interesse nesse atleta aí. Mas a situação não avançou, né? Até porque na época o clube belga só aceitava, né, um acordo se fosse por venda e não por empréstimo, que é o que o Vasco está querendo. Então cogita-se aí que o seu passe esteja avaliado aí na casa dos 6 milhões de euros. Então, meus amigos, é dinheiro pra caramba. Outra coisa importante pontuar, que eu confirmei hoje, junto inclusive ao clube equatoriano, conversei lá com o diretor desportivo, o Del Valle manteve uma porcentagem do seu passe em caso de uma futura venda, algo em torno de 20%. Duas situações também precisam ser colocadas caso o Vasco resolva avançar com esse jogador. O clube belga está disputando um quadrangular lá para tentar fugir da queda para a segunda divisão. E em meio a isso, fez muitas mudanças internas, incluindo a troca do seu diretor de futebol. Recente, ele entrou agora. Eles estão com outro diretor esportivo, um mexicano. Isso pode mudar aí a postura das negociações ou levar a outros rumos. Inclusive, eu estou correndo atrás de mais informações lá na Bélgica para que eu possa trazer para vocês fatos mais concretos ainda e realmente estejam ocorrendo. O que eu posso passar para vocês, pelo pouco que deu para apurar no dia de hoje, é isso aí. Um facilitador nessas conversas poderia ser o staff do atleta, né, que pertence ao ATB Esportes. É uma empresa brasileira, gerenciada aí pelo filho do saudoso Mário Sérgio, que foi comentarista e ex-jogador do Corinthians. Enfim, não é uma negociação fácil e vai demandar aí então de muito diálogo para convencer os belgas sobre o empréstimo. E o próprio jogador também, né? Porque às vezes os clubes se acertam, mas o jogador não tem interesse numa transferência para outro país nesse momento, né? Ou vislumbra aí voos mais altos na sua carreira. Enfim, isso tudo conta pra caramba nessas negociações. E para fechar, meus amigos, vamos destacar aqui rapidamente a despedida do Payet. Finalmente o francês deu ar da graça, depois de ter assinado seu distrato com o Vasco. Se despediu dos torcedores hoje. Foram semanas aí num profundo silêncio e agora a coisa saiu. O meio usou as redes sociais para se despedir do clube, né? E agradeceu a torcida pelo período vivido lá no Cruz Maltino. O francês não quis entrar nos méritos da sua saída, apenas preferiu agradecer por todo o apoio, por todo o amor, por toda a energia do Rio de Janeiro e diz que espera voltar um dia. Ele fecha o seu recado dizendo que a sua alma agora também é carioca e que aqui é Vasco. Bom, meus amigos, essa situação do Payet é coisa do passado. Boa sorte ao jogador. O Vasco precisa agora pensar no presente, pensando também aí já construindo o futuro. Precisa fortalecer o seu elenco para o que está por vir. Faltam opções, faltam jogadores aí ainda para incorporar o trabalho do Fernando Diniz. E agora eu deixo com vocês, como vocês receberam mais essa especulação em torno de um interesse por esse equatoriano. Acha que o Vasco está no caminho certo sondando esses estrangeiros? Então comente e participe, beleza? Tô indo, meus amigos, amanhã tem muito mais jornalismo com você. A gente volta, um grande abraço e até lá!